Olá, eu sou Karina Chiarato, eu sou terapeuta sistêmica e hoje o tema a ser tratado é julguei o meu pai e eu condenei a minha própria vida. Isso tudo vinculado aos nossos relacionamentos amorosos, nossos relacionamentos afetivos. Então, qual é esse primeiro olhar, esse primeiro momento? É que muitas pessoas, elas estão num papel de julgadoras, como se estivessem no papel mesmo de juízas, fazendo um julgamento, julgando as pessoas, e elas estão nesse papel como superiores, ficando superiores ao próprio pai. Então, o papel do nosso pai em nossa vida é muito importante, porque foi ele que nos deu a vida. Então, quando eu estou me sentindo superior, me sentindo a mais, né? Me sentindo de uma maneira que o meu pai que se torne, né, inferior a mim, então nesse momento significa que eu não estou no meu lugar. Se eu estou superior ao meu pai, se eu estou julgando ele, se eu estou fazendo julgamento de suas atitudes, eu não estou no meu lugar de filha. Eu não estou no meu lugar pronta para amar. Por quê? Porque esse lugar interfere diretamente nos nossos relacionamentos. Quanto mais conectada ao meu pai eu estiver, quanto mais eu estou no meu lugar, quanto mais eu estou conectada e vinculada a esse lugar como filha, mais eu recebo, mais eu tomo posse de tudo isso. Então, quando eu vou para esse lugar de julgamento, julgando as atitudes passadas, presentes e futuras do meu pai, eu estou me condenando e condenando os meus relacionamentos ao fracasso. Nossa, mas isso é uma matemática? Não, mas isso é uma evidência e isso fica muito claro. Quando a gente começa a estudar e a pesquisar, a gente consegue ver isso nitidamente em todos os relacionamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pessoas não se dão conta e não tomam consciência de que é isso que está atrapalhando efetivamente o bom relacionamento dela. O relacionamento com o parceiro, o relacionamento afetivo, ele está sendo bloqueado por essa superioridade, por essa capacidade de julgar o pai. Por que isso acontece? Muitas vezes por fidelidade às nossas mães, mas de todas as dicas que eu já dei até hoje, quando se trata de relacionamento para nós mulheres, a questão com os nossos pais, o meu pai, é uma das questões mais importantes. Então, se eu quero trabalhar a minha questão com os relacionamentos amorosos, eu preciso efetivamente ver qual é o meu lugar, qual é a minha posição diante do meu pai. Então, quando eu tenho o meu pai como superior, ele dá e eu recebo. Quando eu tenho o meu pai totalmente conectado a mim, isso já começa a ser o ponto inicial, o princípio para que eu consiga captar tudo o que ele tem para me oferecer. E uma coisa muito importante quando eu digo não julgamento, não é concordar efetivamente com tudo aquilo que o pai faz ou que o pai pensa. Não é uma concordância, mas sim um respeito com todas as atitudes que esse pai tomou em relação a mim. Como ele, né, me criou, como eu vim ao mundo, porque muitas vezes apenas o ato de vir ao mundo é uma concordância. E quando eu concordo com esse ato de ter vindo ao mundo, a vida começa a me tocar. E o pai, ele proporciona, a energia paterna proporciona segurança, confiança, foco, determinação, empoderamento. Então, dependendo do que você queira trabalhar,
né? Dependendo daquilo que você queira trabalhar na sua vida, mesmo sendo focada para os relacionamentos, você observa e verifica como que está isso dentro de você. Então é uma simples análise. Todos nós aqui podemos observar isso, como que está. Poxa, tá tudo bem o meu relacionamento. Ok, tá tudo bem. Olha, pela minha experiência, nós temos o tempo todo que ficar trabalhando. Eu ainda estou nesse processo. Então, se alguém falar assim, não, eu realmente não tenho nenhuma questão de relacionamento para trabalhar, isso mostra que às vezes ela nem quer olhar. Significa muitas vezes que é tão doloroso olhar para tudo isso, para essa relação com o pai, que às vezes é melhor eu nem olhar. Então, a origem de muitos conflitos, de muitas questões que nós experimentamos nos nossos relacionamentos, muitas vezes a origem está nessa falta de conexão com o pai e, mais ainda, julgamento de suas atitudes. Nós temos muito menos experiência do que os nossos pais e eles, como homens, né, esses homens que vieram e que nos deram a vida, não foi por acaso. Eles foram escolhidos efetivamente o pai certo que eu precisava para evoluir. Então, quando eu olho para tudo isso, né, com muito carinho, com muita conexão, as coisas começam a funcionar na minha vida. E eu até anotei algumas coisinhas aqui que assim, são essenciais a passar para vocês. Quando chega alguém insegura no relacionamento, o que eu preciso trabalhar? Minha relação com meu pai. Quando chega alguém com muita desconfiança, com ciúmes, com uma situação muito desequilibrada nessa questão da confiança, o que eu preciso trabalhar? A relação com o pai. Quando chega alguém que queira trabalhar algo que está acontecendo com toda essa questão de não ter forças, de tristeza, de depressão, muitas vezes, né, que o relacionamento está adoecendo, qual a relação que eu preciso trabalhar? Com o pai. Mas espera lá, se eu preciso trabalhar essa relação com o pai, o que tem a ver com esse parceiro? Muitas vezes, os relacionamentos que eu estou tendo, eles são idênticos ao meu pai. Muitas vezes os homens com quem eu estou me relacionando são esses homens idênticos ao meu pai. Eu escolhi dentre tantos homens na face da terra, eu escolhi um homem que representa muito o meu pai. Então eu preciso trabalhar com essa relação para que eu apenas vivencie a minha experiência como eu sou. Então esse não julgamento, abrir mão desse julgamento do meu pai, eu estou me liberando. Uma outra experiência que é muito comum, mais comum do que a gente possa imaginar, é que eu encontro uma pessoa completamente oposta ao meu pai. Meu pai era assim, então eu encontrei uma pessoa completamente oposta. O que acontece quando eu encontro essa pessoa completamente oposta ao meu pai? Esse homem, ele muitas vezes acaba saindo das nossas vidas, acaba saindo da minha vida, porque ele é tão diferente do meu pai que às vezes eu mesmo rejeito inconscientemente. Então, tudo isso é pra gente observar e abrir os nossos olhos, pra gente ver mesmo tudo o que está acontecendo comigo e com o meu sistema. Uma outra situação não é nem parecido e nem é diferente do meu pai, simplesmente eu estou bloqueada, simplesmente eu não me relaciono, eu escolho ficar sozinha. E tudo isso que nós estamos trabalhando, gente, pode ser tanto para pessoas que estão aqui no nosso convívio, como os nossos pais falecidos. Então, se eu estou, né, nesse momento com meu pai que já faleceu, então eu entro em contato com
toda aquela energia, com toda aquela egrégora desse pai, e também lhe faço essa liberação sem julgamento. Não se esqueçam, o tema da live hoje é: eu julguei o meu pai e me condenei, e acabei condenando os meus relacionamentos. Então, qual é o ponto de partida? Abrir mão do julgamento. É um exercício diário, são todos os dias, todos os momentos. Pensei no meu pai, abri mão de julgá-lo, abri mão de julgar o relacionamento dele com a minha mãe. O relacionamento da minha mãe e do meu pai pertence a eles, e é muito comum as mães, nós mães, escolhermos uma filha, escolhermos um filho para que eles tomem as nossas dores também. E aí esse filho se revolta contra o pai, porque se a mãe tem uma questão com o relacionamento com esse pai, esse filho também acaba tendo essa dificuldade, essa desconexão com esse pai. Então, esses são os pontos de partida. Então, né? No primeiro momento, a gente observa tudo isso e é tão simples, a gente começa a observar nos exemplos. Então, muitos casos chegam, as pessoas falam assim, está acontecendo isso comigo, né? Primeira coisa que acontece são a questão dos conflitos. Muitos conflitos, desentendimentos, pessoas assim que como se estivessem falando linguagens diferentes. Por quê? Porque dentro daquela manifestação da relação, muitas vezes não é nem mesmo aquele parceiro que você está visualizando. Às vezes há um conflito interno dentro de você. Então as pessoas chegam e falam assim: nossa, eu tô com muitos ciúmes, a minha relação é pautada nos ciúmes, a minha relação é pautada na desconfiança, a minha relação é pautada na insegurança. Observamos isso e o que eu posso fazer? Deixar com meu pai, porque se a gente for observar, pode ter acontecido não apenas com o pai, mas com os homens da nossa família. Homens que traíram, homens que não foram fiéis às suas esposas, homens que por algum motivo não estavam conectados a essas mulheres, né? Então a gente observa que dentro dessa dinâmica que a pessoa está manifestando, ela está vivenciando tudo isso. O que está acontecendo do outro lado, né? O que está no fundo dessa relação? Algo que aconteceu anteriormente, ou com o pai, ou com os avós, ou com os homens da sua família. Então a gente vai observar tudo isso através do quê? Através das constelações familiares, através de metodologias que possibilitem a gente a visualizar. A primeira coisa é observar. Então eu observei e agora o que eu faço? Começo a praticar todos os dias a liberação, né, desse julgamento. Quando eu estou julgando, eu estou me condenando, ok? Uma outra coisa que acontece muito é assim, a pessoa tem o primeiro contato com as constelações familiares, ela começa a observar que as coisas estão em desordem, e aí ela observa que no sistema dela tem alguma coisa que não está muito legal. Aí ela diz assim: o meu pai precisa de tratamento, o meu pai precisa de ajuda, o meu pai, ele precisa procurar a Karina como terapeuta. Não, quem precisa nesse momento é você. Por quê? Porque quando eu olho para o meu pai e começo a ver as dores que ele carregou, as dores que ele carrega dentro de si, todas essas memórias que ele possui, eu começo a compreender e eu tomo consciência de que aquilo que está acontecendo e manifestando com ele através de suas atitudes não poderiam ser diferentes. Ele já está fazendo o seu melhor. Tudo que ele está me oferecendo é o que ele tem de melhor, o que ele tem de mais maravilhoso para a vida. Ele também está a serviço da vida, assim como eu. Então, o meu pai, ele está dando aquilo que ele tem de melhor.
E muitas vezes é muito desafiante, que é um outro exemplo que eu quero trazer para vocês, são de pessoas que não foram criadas pelos seus pais biológicos. São pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer seus pais biológicos, ou mesmo que conheceram, não puderam ser criados por eles. Então, esses pais também existem nas nossas vidas e eles também exercem uma função muito importante. Então, esse exemplo é que, independentemente de qualquer situação, eu dou um lugar para o meu pai no meu coração. É muito comum essas pessoas que não puderam ser criadas pelos seus pais, elas se fecharem para o amor e elas ficarem sozinhas. Elas acabam entrando numa dor e num sofrimento de solidão tão grande, porque o primeiro amor da nossa vida é representado pelo nosso pai. Então, olhem para tudo isso. Se vocês estão experimentando algo parecido, chegou a hora de liberar tudo isso. Poxa, né? E a gente libera de que maneira? Como que é simples essa liberação? Aquela frase que eu falei no começo: posso não concordar com tudo que você fez, mas eu respeito e aceito. Posso não concordar com todas as atitudes, com todas as manifestações que você vivenciou. Posso não concordar com o seu estilo de vida, posso não concordar com a maneira com que você me trata, mas eu aceito, eu respeito e eu libero tudo isso para que isso possa ampliar, né, a minha existência, para que eu conecte e receba apenas a vida que veio do meu pai, para que eu receba tudo o que ele tem para me oferecer. Lembre-se, segurança, confiança, equilíbrio, determinação, tudo isso é a força masculina que nós recebemos. Então, uma outra coisa que é muito importante para a gente trabalhar são as questões das objeções. Então, o meu pai então a gente sempre coloca: nossa, o meu pai é isso, nossa, o meu pai foi isso, o meu pai, ele nunca foi carinhoso, o meu pai nunca foi atencioso, o meu pai é rude, o meu pai, ele não muda, sabe, começa a jogar um monte de coisas sobre os nossos pais e eles estão fazendo o melhor deles, eles estão fazendo o que eles podem e conseguem fazer de melhor. E quando eu digo tudo isso, né, dessa importância desse meu pai na minha vida, isso vai liberando e eu posso aplicar isso no meu dia a dia, na minha família, e eu posso liberar toda essa minha família de uma maneira muito linda, porque dependendo da pessoa que vem conversar comigo, eu falo para ela se é uma prima, se é uma tia, se é minha mãe ou se é uma filha, a gente pode dizer com muito carinho: esse não é o seu lugar, você é filha. Olhe para ele com amor. Você vê que é um conhecimento, é uma visão sistêmica que a gente pode levar para todas as pessoas. Posso aplicar na minha família? Pode aplicar na sua família, sim. E isso é maravilhoso. E quando eu digo para as pessoas: olhem para os seus pais, olhem agora, vocês, olhem para os seus pais e digam para eles, né? Pai, tudo bem. Eu agora recebo tudo que você me deu, do jeitinho que você me deu, com muito carinho, com muito amor. Para mim, você é muito importante. E se lá no fundo você ouvir uma voz ou você perceber qualquer coisa, desconforto, muitas vezes é fácil de identificar, porque a gente fala assim: eu não quero nem olhar para isso. Então você está assim, nesse momento tem tanta dor envolvida que ainda é desafiante, e ok,
É aos poucos, é assim mesmo. Uma outra coisa, né? Fala assim, nossa, meu pai me magoou tanto que eu não consigo nem olhar para ele. Eu não quero nem saber onde que está o meu pai. Meu pai sumiu, eu não quero nem olhar. Eu não quero ver o que está acontecendo. Tudo bem, mas aos poucos vai liberando apenas a conexão de amor. O amor, ele cura tudo, ele libera tudo. Tudo que eu quero colocar em ordem a partir desse olhar amoroso, tudo vai ganhando um lugar, tudo vai para o seu devido lugar. Uma outra coisa que muitas pessoas dizem assim, o meu pai não tem nada para oferecer para mim. É um engano. Os nossos pais, a partir do momento que eles nos deram a célula vital para que eu existisse, ele já deu muita coisa. E ele sempre pode oferecer, mesmo que um ensinamento, mesmo que seja algo que tenha acontecido muito doloroso, mesmo que tenha sido algo que tenha machucado muito, alguma lição, alguma coisa você aprendeu, né? Algo mexeu e movimentou em você. Você só é quem você é hoje devido a tudo o que aconteceu na sua vida. Então, fechar os olhos para tudo o que aconteceu, por mais que doa, né? Tudo isso que vem acontecendo na nossa vida, dia após dia, desafios acima de desafios, por mais que seja doloroso, dê um lugar para o seu pai. Por mais traumático que seja, quantas pessoas são espancadas, quantas pessoas são abandonadas, quantas pessoas são maltratadas, mas aquilo tudo é sistêmico. E quando eu aceito e quando eu, né, vou percebendo todas essas modificações em mim, isso me libera, isso começa a gerar uma força muito grande dentro de mim, e é essa força que me movimenta, é essa força que me impulsiona para a vida. E no primeiro momento que eu tive contato com as constelações familiares e que eu observei isso, que eu precisava dar um lugar para o meu pai, que eu precisava aceitar tudo aquilo que tinha acontecido comigo, que eu tinha que, né, tudo isso foi uma experiência, que não importava nada que tinha acontecido e que meu pai é maravilhoso e que meu pai é essa pessoa divina que aceitou ser meu pai. Ele poderia simplesmente ter ido embora, mas não, ele ficou e nós tivemos as nossas experiências. Quando eu comecei a olhar para tudo isso com amor, mudou a minha vida. E o que acontece imediatamente? Meu relacionamento foi para um outro patamar. Meu relacionamento passava por situações muito desafiantes quando eu conheci a constelação familiar. Então eu só estou dizendo que eu usei esse conhecimento, que eu apliquei esse conhecimento na minha vida e que isso passou para um novo patamar. Não que acabaram completamente os meus desafios, não, mas mudaram. Eu comecei a olhar diferente para tudo que estava acontecendo na minha vida e cada vez mais que eu dou lugar para o meu pai no meu coração, mais eu me abro para o relacionamento, mais esposa eu posso ser, mais inteira eu estou, e não só para os relacionamentos, mas para todas as outras áreas da minha vida. Mas isso é o que? Uma dinâmica, e eu estou desde 2002 trabalhando, me aprimorando, são mais de 18 anos, então é começar, e você pode decidir, ok, eu não quero mudar, isso para mim não quero trabalhar isso, e a gente respeita como terapeuta, né? Apenas esse momento é a oportunidade de se ressignificar, de dar novas nuances para essa vida que já aconteceu, para esse passado que já aconteceu, mas eu estou ressignificando, liberando todos os traumas, liberando todos esses bloqueios para que eu
sem julgamento, siga a minha própria vida, siga quem eu exatamente sou, como eu sou. E então, se eu continuar insistindo em ser dessa maneira, em fazer dessa forma, eu vou ter apenas os mesmos resultados de tudo bem e ok. Agora, se você está disponível a dar um novo passo, a seguir uma nova direção, a seguir um novo rumo na sua vida, isso assim, focada em você, é apenas seguir em frente, olhar para tudo como é, com muita leveza, com muita tranquilidade e sem julgamento. Então, esse lugar como filha, ele é único e ele traz para que a gente experimente coisas muito mais leves, porque se o meu pai, ele está aqui no lugar dele, carregando, né, todas as histórias dele, e eu não estou mais julgando, eu sigo leve, eu sigo livre, eu sigo muito mais plena para que eu me relacione por inteiro, para que eu esteja disponível por inteira num relacionamento. Então, a dica maior se eu estou com uma questão com relacionamento, né, com dificuldade no relacionamento amoroso, olhe para você, procure, observe, olhe com um novo olhar, com uma nova perspectiva, verifique se efetivamente a sua conexão com o seu pai, se ela está com alguma dificuldade. Pode ser que não seja apenas isso, pode ser que tenha outras nuances, mas muitas situações são evidenciadas na nossa desconexão com o nosso pai. Então isso, assim, é primoroso, é uma dica muito carinhosa, muito amorosa, para que vocês, né, consigam colocar em prática, né, dessa maneira muito amorosa. Nunca se esqueçam, o amor, ele abre todas as nossas portas, o amor, ele facilita todos os nossos caminhos. E quando eu quero fazer uma prática com o meu pai para liberar o meu relacionamento amoroso, eu preciso então saber qual é o lugar do meu pai. Quando eu me divido ao meio, quando eu estou, né, dividida como duas metades, todo o meu lado direito representa nesse momento o meu lado paterno. Então, o meu lado direito representa o meu lado paterno. E o meu lado esquerdo, né, aqui até às vezes fica diferente porque nós estamos fazendo live, então acaba que vocês não conseguem, às vezes dá até uma confusãozinha, mas fechem os seus olhos e verifiquem. Do seu lado direito fica o lado paterno, no meu lado esquerdo fica o quê? O meu lado materno. Então, como nós estamos trabalhando com esse lado paterno, então eu quero que nesse momento passar um exercício para vocês verificarem aí como que está a conexão com o pai, como que está essa conexão com o seu pai. Fechem os seus olhos, se conectem através da respiração, então inspirem pelo nariz, soltem pela boca e perceba se você se sente inteira, se você se sente vazia, se você se sente cheia, plena. Como que está isso para você nesse momento? Como que é para você, né, sentir o seu pai em você nesse momento? E quando eu percebo em mim como está a minha relação com o meu pai, eu posso seguir em frente. Eu tendo meu pai num lugar muito especial no meu coração, na minha vida, eu posso seguir em frente, eu posso ir adiante em todos os meus projetos, especialmente com a minha relação amorosa, minha relação afetiva, minha relação conjugal.
Então, quando eu tenho questões a serem trabalhadas com os meus parceiros, antes de olhar para eles, que é o próximo passo, nós precisamos olhar então para os nossos pais, né? Como que isso está? Dependendo da reação que você tiver, isso indica algo para você. Se você sentiu, né, nesse momento, esse aquecimento, se você sentiu esse preenchimento em você, significa que esse pai está presente na sua vida e que isso vai ajudar a você a se relacionar muito melhor. Agora, se tem algo ainda a ser trabalhado, faça essa liberação dos julgamentos, deixando com o pai aquilo que é dele. Pai, eu deixo com você tudo que é seu e eu sigo apenas como sua filha. E muitas vezes podem surgir sentimentos infantis, podem surgir sentimentos infantilizados, né? Que as pessoas se percebem ainda como crianças. Olhem para essas crianças, acolham essas crianças e esses sentimentos infantilizados que são seus. Ok, ainda estou trabalhando tudo isso em mim e eu posso agora seguir em frente, dar mais um passinho. Quando eu acolho esses sentimentos infantilizados, eu me torno uma adulta e apenas uma adulta pode se relacionar por inteiro, pode se relacionar maravilhosamente bem, porque se eu estiver tendo relacionamentos infantis, eu não consigo ter um relacionamento por inteiro. Eu não consigo ter um relacionamento como uma mulher, como uma adulta. E é isso que nós estamos buscando, trabalhar e nos tornar adultos presentes aqui e agora, para que esse adulto, para que esse estar presente possa tomar decisões. E então a gente deixando esses comportamentos infantis, vocês vão perceber que nós deixamos também as exigências. Muitas vezes exigimos eu exijo do meu pai algo que ele não vai conseguir proporcionar para mim nunca, porque a história dele não existe uma brecha sequer para que ele possa suprir as minhas exigências. Então, qual é o melhor caminho? Me tornando uma adulta, abrindo mão das exigências e seguindo em frente, seguindo a minha vida, né? E isso tudo acontece de uma maneira muito natural, conforme eu vou praticando, conforme eu vou trabalhando todas essas questões em mim, isso tudo vai sendo liberado. E as pessoas até estão perguntando que se com os homens isso também é a mesma coisa a ser trabalhado. Muitas vezes com os homens acontece a inversão, para ser trabalhado com as mães, porque eles exigem muito das mães e isso acaba impedindo, impossibilitando que o relacionamento dele flua com muita leveza, tá? Então, tudo que o meu pai, né? Hoje o tema eu julguei o meu pai e eu condenei o meu relacionamento, eu condenei a minha própria vida. Por quê? Porque quando eu entro em julgamento, eu acabo me condenando. Então, tudo aquilo que eu rejeito, tudo aquilo que eu rejeito na minha vida, isso se apodera de mim. Então, se eu estou rejeitando as atitudes do meu pai, muitas vezes eu me vejo fazendo exatamente igual. Eu quero deixar para vocês, assim, quem quiser anotar, anote isso. Tudo o que eu rejeito em minha vida serve de aprisionamento, serve de uma gaiola que acaba me envolvendo e por mais que eu tente sair,
né, desse padrão, por mais que eu tente sair dessa situação, eu ainda permaneço presa. E qual é a maneira mais fácil, mais simples de me liberar, né, de fazer essa liberação, essa libertação? Aceitando, não julgando. Quando eu não julgo, quando eu entro nessa postura de não julgamento, isso me liberta, isso me libera, e isso faz com que eu entre em contato com a paz. Como é bom experimentar a paz nos nossos relacionamentos, como é bom experimentar a liberdade nos nossos relacionamentos, como é bom experimentar tudo que a vida tem para oferecer, sem limites, com tudo que a vida tem aí disponível. Então, quando eu experimento a paz, acabam-se os conflitos, os desentendimentos, tudo vai cessando, né? As situações que eu vou vivenciando, esses conflitos, eles vão diminuindo, os desentendimentos vão cessando, vai havendo uma quietude, você começa a conseguir a se ouvir. Você consegue ouvir os seus próprios sentimentos e você consegue elevar o nível do seu relacionamento amoroso para um novo patamar, para um novo nível. E é tão prazeroso. E isso possibilita que você experimente algo novo na sua vida. E essa dica de hoje, ela serve para as pessoas que estão solteiras, casadas, viúvas, separadas, serve para todas as pessoas que estão vivas, que querem se relacionar, que querem experimentar o amor. Então isso é para facilitar que a nossa vida seja cada vez mais plena e eu possa dar e receber, né? Eu posso estar num relacionamento de troca muito grande, onde eu dou e eu recebo na mesma proporção, equilibradamente, porque eu já me resolvi com o meu pai. A questão com o meu pai já está resolvida, então eu posso olhar para o meu relacionamento que está agora diante de mim e olhar para ele e ver apenas como ele é, sem exigências, sem expectativas, sem julgamentos, porque eu já aprendi a não julgar, agora eu experimento não julgamento. É desafiante, muito desafiante, mas isso com o tempo vai sendo praticado, vai sendo lapidado, vai sendo polido. É como você fazer um polimento de um diamante. Então você vai polindo, polindo, polindo. Dá trabalho? Tudo dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho, né? E a gente tá aqui para isso, para trabalhar a nós mesmos e a quem está à nossa volta. Eu me tornando uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Eu estou também criando um mundo à minha volta muito melhor. Então, estar comigo bem, né? Eu comigo mesma, tudo à minha volta vai entrando nos eixos, tudo vai ficando muito melhor. E isso é muito importante. Então, hoje nós trabalhamos abrir mão, né? Eu hoje deixo de julgar o meu pai, deixo de julgar as atitudes do meu pai, deixo de julgar tudo o que aconteceu no meu relacionamento com o meu pai e eu me liberto e eu me abro para me relacionar com amor. Um beijo para todos, eu amei estar com vocês aqui e compartilhar com todos vocês um pouquinho desse conhecimento e que vocês usem com sabedoria,
com muito amor, porque o amor abre todas as portas. Amem e sejam amados com muito equilíbrio, com muita felicidade e aproveitem tudo que a vida tem para oferecer. Um beijo grande para todos vocês e fiquem com Deus.